Let us turn to 1 John, Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, chapter 2, capítulo 2, verse 27. versículo 27. But the anointing which you have received from him abides in you. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, And you do not need that anyone teach you, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, but as the same anointing teaches you concerning all things, and Mas- is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Now, we already share about the anointing of the Holy Spirit. Então nós já compartilhamos a respeito da unção do Espírito Santo. Now, John reminds us the anointing which actually abides in us. E João nos faz lembrar da unção que de fato permanece em nós. So, anointing actually is the oil applied by the Holy Spirit upon us. Então, de fato, a unção é o óleo aplicado pelo Espírito Santo sobre nós. Because on the day of Pentecost, Porque no dia do Pentecostes, when the body of Christ was born, quando o corpo de Cristo nasceu, then the precious oil flowed down from the head to the body. então o óleo precioso foi derramado e fluiu da cabeça para o corpo. The head, Christ, is the anointed one. A cabeça, Cristo, é o ungido. And all the members of the body of Christ are the anointed E ones. todos os membros do corpo de Cristo são os ungidos. So we are Christians. Então somos os cristãos. Now today, Holy Spirit is still working in us. E hoje o Espírito Santo ainda está operando em nós. And because of E that, por causa disso, now the world can smell the fragrance of o Christ. mundo pode perceber a fragrância do perfume de Cristo. Now because Holy Spirit dwells in our spirit. Então, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito, So our spirit is just like an organ, nosso espírito é como um órgão, just like our body. como o nosso corpo. Through 5 senses, we are able to feel the existence of this world. Através dos 5 sentidos podemos perceber a existência do mundo The material. same way, if we want to know our Lord Da mesma maneira, se queremos conhecer o nosso Senhor in the Spirit, no Espírito, the other Comforter, o outro Consolador, this world do not know him, que o mundo não conhece, but we know him. mas nós o conhecemos, Thank the Lord, graças ao Senhor, because our spirit has been quickened by the Holy Spirit. porque o nosso espírito foi vivificado pelo Espírito Santo. So Holy Spirit bear witness with our spirit Então o Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito that we are the children of de God. que nós somos filhos de Deus. So when that anointing is working in you and in me, Quando essa unção está operando em você e em mim, now somehow at least you'll find 3 senses. de alguma forma você vai encontrar aqui 3 sentidos. Now that's only our language. Então é só para usar a linguagem humana. Actually, the influence of Holy Spirit in our spirit Na verdade, a influência do Espírito Santo no nosso is a espírito very complicated one. é algo muito complexo It's not possible for us to analyze it, e não é possível para nós analisarmos, but because of that influence, you know it. mas por causa daquela influência nós sabemos. You know by intuition. Você sabe pela intuição. Somehow you just say, I know it. De alguma forma você vai dizer assim, eu sei. The world do not see him. O mundo não o vê, The world do not know him. o mundo não o conhece, But the Lord said, you know him. mas o Senhor disse, você o conhece. Because the other comforter actually dwell with us Porque o outro Consolador, na verdade, habita em nós and abide in us. e habita em nós. As long as he is in our spirit, Enquanto ele está no nosso espírito, now because through the influence of the Holy por Spirit, causa da influência do Espírito Santo, you know você sabe, very well. você sabe muito Even bem. it's very difficult for you to
describe it, mesmo que é muito difícil para você descrever, but anyway, mas de qualquer because forma, there is interaction between our spirit and our body, Porque- our outward man. porque há uma interação entre o nosso espírito e o nosso corpo, o nosso homem exterior, So somehow the message has been transmitted into our outward man, de alguma forma a mensagem é transmitida para o nosso homem exterior. just like Paul. Assim como aconteceu com Paulo. Well, the risen Lord spoke to him. Quando o Senhor ressurreto falou com Paulo, So finally, when that influence reached the outward man of Paul, finalmente quando aquela influência alcançou o homem exterior de Paulo, so he was able to tell us, Paulo pôde nos dizer actually the risen Lord was speaking Hebrew to him. que o Senhor ressurreto falou com ele em hebraico. But of course, Mas claro, we know risen Lord can speak any language. nós sabemos que o Senhor ressurreto pode falar qualquer idioma. But because when that anointing in Paul, Mas por causa que quando aquela unção veio no Paulo, if that anointing through different senses, se aquela unção foi percebida por diferentes a sentidos, message definitely was transmitted to him. uma mensagem foi transmitida ao Paulo. So Paul understood it. E Paulo entendeu. So roughly, we already mentioned with the anointing of the Holy Spirit. Então já mencionamos então aproximadamente essa unção do Espírito Santo. Roughly, we have the sense of being E touched. também dissemos que é mais ou menos como o sentimento de ser tocado. So the touch Então o toque and also the smell. e também o olfato And another thing, also speaking. e também o falar. How do we know? Como nós sabemos? Because when that anointing, that oil upon us, Porque quando aquela unção, aquele óleo está sobre nós, we not only feel the soothing, nós não apenas sentimos aquela suavidade, that's the touch. isso é o toque. We also feel the presence of the Lord. Nós também sentimos a presença do Senhor. That smell. E esse é o olfato. But when He anointed, Mas quando Ele nos unge, not just some kind of impulse. No. não somente um tipo de impulso, So não, many não. people think that the moving of the Holy Spirit is something like a impulse. Muitas pessoas pensam que o mover do Espírito Santo é como um impulso. Not so. Não, não é assim You não. know, in that touching, Então naquele toque, in that anointing, naquela unção, you find that there is a message. você descobre que há uma mensagem ali. So you find that the same anointing teach you concerning all things. Você descobre que o mesmo unção nos ensina a respeito de todas as coisas. So because of that, Então, por causa disso, we have to follow the teaching of anointing. nós temos que seguir o ensino da unção. Anointing is the movement of the Holy A Spirit. unção é o movimento do Espírito Santo. In that movement, Naquele movimento, somehow you hear the word. de alguma forma, você ouve a You palavra. hear how Holy Spirit speak to us. Você ouve como o Espírito Santo fala conosco. So you know that Holy Spirit speaks. Então você sabe, o Espírito Santo fala. And in this way, with that speaking, E dessa maneira, com esse falar, now we get knowledge. nós obtemos o conhecimento. So then we concerning all things, E nós sabemos a respeito de todas as we will be coisas. well taught. Nós seremos bem ensinados. So because of that, Então, por causa we should disso, know the will of the Lord. nós deveríamos conhecer a vontade de And by Deus. this way, we abide in E Christ. dessa maneira permanecer em Cristo. So I think this is very clear. Eu acho que isso aí está claro, não está claro? Again, Mais uma three vez. senses. 3 sentidos. The touching, O toque, the smelling, o olfato and the speaking. e o falar. So here we find three very simple senses. Vemos então 3 sentidos muito simples. Now, last night we showed some good examples. Agora, na noite anterior, nós mostramos alguns bons exemplos. Because starting from chapter 13, Porque começamos do capítulo 13 de Atos. as if the Holy Spirit has a new chapter. Como se o Espírito Santo abrisse um novo capítulo nesse You livro. still find the acts of the Holy Nós Spirit. ainda vemos os atos do Espírito Santo, But don't forget, mas não esqueçamos. it's a continuation of what the Holy Spirit is done throughout the whole book of Revelation, whole book of Acts. É uma continuação do que o Espírito Santo estava fazendo através de todo o livro de Atos. In the first 12 chapters, Nos primeiros 12 capítulos, when the church was newly born, quando a igreja recém havia nascido, the apostles had to lay the os foundation. apóstolos colocaram os fundamentos, So everything is foundational. tudo é fundamento ali. So you discover that in order to win people to Você Christ, descobre que a fim de ganhar as pessoas para in Cristo, order to the church to be para born, que a igreja possa nascer, you discover Holy Spirit has done a dramatic work. você descobre que o Espírito Santo fez uma obra
dramática. So chapter 2, Capítulo 2 do you livro de find the Atos. wind, O vento, the fire, o fogo and many things e dramatic. muitas coisas dramáticas. Such as somehow we were so impressed, De alguma forma causa uma impressão tão grande. and 3,000 people got saved, 3.000 pessoas foram and salvas. 5,000 people got saved. Depois mais 5.000 pessoas foram salvas. Why? Por Because in quê? the first 12 Porque nos chapters, primeiros 12 we capítulos discover the apostles. você descobre que os They were really apóstolos laying the foundation. estavam na verdade lançando o The fundamento. church still in its infant stage A igreja ainda estava no estágio da infância. need much encouragement, Necessitava muito needs encorajamento, much excitement. muita empolgação. So that's working in the first 12 chapter of the Holy Spirit. Essa é a obra nos primeiros 12 capítulos de Atos. But now the church has to grow. Mas agora a igreja tem que crescer. Aside from casting the nets, Então, além de lançar as redes, one net, 3,000 fish. uma rede, 3.000 peixes. Second net, another 5,000 fish. Segunda rede, outros 5.000 peixes. Now the Lord has to provide a vessel. Agora o Senhor tem que prover o vaso. And when he was called, he was a tent maker. E quando esse vaso foi chamado, Paulo era um So construtor de now the tendas. ministry with Paul Então esse era o ministério do is Paulo. to build the body up, Era edificar o corpo, to edify the saints, era edificar os santos and will bring the saints unto maturity. e levar os santos à maturidade. So you see, Então vocês brothers, estão vendo, irmão? and somehow the Lord started with the church in Antioch. De alguma forma o Senhor iniciou com a igreja em Antioquia. In first 11 Nos years, primeiros 11 anos, after Paul was converted, depois de Paulo ter sido convertido, he himself learned a deep and wonderful o lesson. próprio Paulo teve que aprender uma lição profunda e maravilhosa. So after Apostle Barnabas found him, Então found him. depois que Barnabé achou Paulo, So just 1 year. precisou apenas um ano. Now through his labor, E pelo trabalho deles, then immediately the society, the world, smell the fragrance of Christ. imediatamente o mundo, aquela sociedade pôde perceber o olfato da So frequência de Cristo. Christ is anointed one, Então Cristo é ungido and Christians are anointed e ones. os cristãos são os ungidos. So brothers, Então, irmãos, now you see the anointing of the Holy Spirit estão vendo aí a unção do Espírito Santo? really do all the work in every individual, Realmente faz a obra em cada um individualmente. and also in the church in a corporate way. Também na igreja de maneira corporativa. So think about it. Então pensa nisso. That's what the Holy Spirit is working there. É isso que o Espírito Santo estava operando ali. So now we want to see, Então o que nós queremos ver agora? since chapter 13, A partir do capítulo 13, when Holy Spirit really turned to a new chapter. quando o Espírito Santo de fato abriu uma nova página. And then you remember when the five prophets and the teacher, they met together in church Antioch. Você lembra quando aqueles profetas e mestres se reuniram na igreja em Antioquia? When they pray, Quando eles oraram, when they minister to the Lord, quando eles ministravam ao Senhor, and the Bible said, e a Bíblia disse, Holy Spirit said to them. o Espírito Santo nos falou. So they are able to hear the speaking of the Holy Spirit. Então eles podiam ouvir o falar do Espírito Santo. And then you find that the whole church obeyed that calling. E você descobre que toda a igreja obedeceu aquele So chamamento. they really sent the Paul and the Barnabas out. E eles enviaram o Paulo e o Barnabé. So when they go out, E quando eles foram, they did not go out alone. eles não foram sós. The whole church went with them. Toda a igreja os acompanhou. The prayer of the church support them. Ou seja, a oração da igreja os Do apoiava. you see that? Estão vendo isso? They are not going as two individuals. Eles não estavam indo apenas como dois indivíduos. Somehow they were connected with the body of De Christ. alguma forma eles estavam conectados com o corpo de Cristo. They are never alone. They're never alone. Nunca estavam sós. So one missionary journey, Uma jornada and missionária then come back, e voltaram. and another missionary journey, Outra jornada missionária come back. e retornaram. The third missionary journey, Terceira jornada missionária also come e back. também retornaram. Brothers and Irmãos e sisters, irmãs, do you see? This is not just two men's work. não é apenas o trabalho de dois homens. Sometimes we think too highly of Barnabas and Apostle Paul. Às vezes nós pensamos demasiadamente elevado da obra de Paulo e Barnabé. Now you discover, Mas você vai because descobrir it was the Holy Spirit said to the
teachers and E prophets. porque foi o Espírito Santo que disse aos profetas e Send mestres, them out. envia a eles. Now, who is behind them? Quem é que está por trás The deles? whole body of Christ in Antioch was behind them. Todo o corpo de Cristo em Antioquia estava apoiando eles. So now you see, brothers, you see that's how the Holy Spirit move in the body of Christ. Então é assim que o Espírito Santo move no corpo de Cristo. And thank the Lord. E graças ao Senhor, And now you discover when they went out, e agora você descobre que quando eles foram, and not only in the beginning, it was the Holy Spirit who sent them out. não somente foi o Espírito Santo que os enviou, Now, after they finished their duty, depois que eles concluíram a sua obra, after they visit the churches in their first journey, depois que eles visitaram as igrejas na sua primeira jornada, so now everything's become new. agora tudo se tornou novo. Now, Paul did not have any program. Paulo não tinha um plano. He only knew that Ele somente sabia God wanted him to go out que again, Deus quer que ele fosse and novamente, the church in Antioch sent them again. e a igreja em Antioquia os enviou That I novamente. know. Isso ele sabia. That they know. Isso ele They sabia. know that they definitely will visit the churches they used to visit. Eles sabiam que deveriam visitar as igrejas que já haviam visitado Because these anteriormente, churches need to be strengthened. porque aquelas igrejas necessitavam ser fortalecidas. So thank the Então, Lord. graças ao Senhor, And they are so faithful. eles foram tão fiéis, Finally accomplish what they have done. finalmente fizeram o que deveriam fazer. Then what next? Então, qual o próximo passo? That was not in his program. Também não estava no programa do Paulo. But even it was not in program Paul. Mas mesmo que não estava no plano do Paulo, It was in the program of the Holy Spirit. estava no plano do Espírito It Santo. is the Holy Spirit who sent them out. Foi o Espírito Santo que os enviou. It is Holy Spirit want them to follow the program of the Holy Spirit. Foi o Espírito Santo que desejava que eles seguissem o programa do Espírito So Santo. last night, Então, na noite we anterior, already see how Holy Spirit cornered them into one direction. nós já vimos como o Espírito Santo colocou eles de forma que só podiam seguir numa direção. Sometimes, Às vezes, Holy Spirit forbid them to go somewhere. o Espírito Santo os impediu de ir a algum lugar. And then when they turn to another Então, direction, quando eles se voltaram para outra direção, the Bible said the Spirit of Jesus does not permit them. a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que eles So there's avançassem. only one way going Então, west. somente uma alternativa, ir para And o Ocidente. finally, after they obey the moving of the Holy Spirit. Finalmente, depois que eles obedeceram o mover do Espírito Santo, So in the beginning, very simple. então no começo era muito simples, It's almost like a touch. quase como um toque. That touch simply tell you to stop. Aquele toque falou para eles, para, Don't go that direction. não vai nessa direção. And when they want to turn to the direction of E Russia, quando eles quiseram se voltar para a direção da Rússia, stop. para de novo. You see? Viu isso? Now, if you really follow that Se anointing, você realmente segue aquela unção, gradually, now the anointing will become more and more richer and richer. gradualmente aquela unção vai ficar cada vez mais rica. Now, in the beginning, only say no. Então no começo é simplesmente um não. So finally, they were cornered into going west. Finalmente eles foram forçados a ir para o Ocidente. But why Mas west? por que o They Ocidente? don't understand. Eles não entenderam. So the moment you receive the anointing, No momento que recebe a unção, the important thing is to obey the o anointing, importante é obedecer aquela unção. even you do not know why. Mesmo que você não sabe por quê. But one day you will know. Um dia você saberá. After many no's, you will have at least one yes. Depois de muitos nãos, você vai ter pelo menos um sim. Many Christians, they never obey no. Muitos cristãos nunca obedecem o não. When Holy Spirit says stop, they never Quando o stop. Espírito Santo diz para, eles não param. Don't forget. Não se Then esqueça. Holy Spirit will never force you anymore. Então o Espírito Santo não vai te forçar mais, não. And if you refuse to listen to stop, Se você recusa ouvir a ordem para, then Holy Spirit know that He doesn't want to force you. então o Espírito Santo sabe, ele não quer te forçar. let you go. Ele vai deixar você seguir o seu caminho. So, my brothers, Irmãos e irmãs, that's it. é isso aí. And you discover that anointing will never grow. E você descobre que aquela unção nunca vai crescer. But you see that anointing really grow. Mas você quer ver a unção crescer? When Holy Spirit says no, Quando o Espírito Santo diz não, don't do that. não faz aquilo. Don't go to that place. Não vai naquele lugar. Stop speaking anymore. Para de falar. You have talked too much. Ele falou tanto. Now, brothers, Agora, irmãos, if you really listen to that se anointing você ouve aquela unção, gradually, gradualmente, now that anointing will give you some positive message. aquela unção vai te dar uma mensagem Will explain positiva. why to you. Vai explicar por quê, talvez. So finally, Finalmente, when they only been cornered to one direction to Troa, você fica forçado, só tem uma direção para ir, para Troade. then they see something. Então eles viram They algo. hear the calling from Macedonia. Eles ouviram o chamamento da Macedônia. And
then, by many factors, Então, por muitas they circunstâncias, conclude that eles chegaram a qual conclusão? what God wants them to bring the gospel to Europe. Que Deus queria que eles levassem o evangelho para a Europa. But even in the beginning, they do not know why in Europe. Mas mesmo no princípio eles não sabiam por que Europa. Now, when Paul looked back, Quando Paulo olhou para trás, he discovered ele descobriu o quê? when he reached Que Troa, quando ele alcançou a Troade, actually he already reached the heartland of ancient Greek na Empire. verdade ele tinha chegado no coração do Império Grego Antigo. Then, when you visit Philippi, Quando ele visitou Filipos, daí, now the first time gospel landed in Europe. a primeira vez que o evangelho chegava na Europa. But why Philippi? Mas por que Filipos? And later he was forced into Thessalonica. E depois ele foi forçado a ir para Tessalônica. Then moved to E Berea. depois moveu para Bereia. Now all he wants to know is to obey the leading of the anointing. Tudo que Paulo queria saber é obedecer à condução daquela For unção. that reason, E por essa razão, he was being persecuted from one city after another. ele foi perseguido de uma cidade após a outra. So he moved from Philippi, Ele moveu de Filipos Thessalonica, para Tessalônica, and Berea. para Bereia. Unconsciously, Inconscientemente, he fulfilled some law in military. ele cumpriu uma lei dos militares. If anyone is able to conquer Philippi, Thessalonica, and Berea, he should be able to conquer the whole Macedonia. Todo aquele que é capaz de conquistar Filipos, Tessalônica e Bereia é capaz de conquistar toda a Macedônia. Paul did not know about it. Paulo não sabia He disso. was not a military personnel, Paulo não era um militar. but brothers, Mas, irmãos, he has only one heart. ele tinha só um He coração. wants to conquer the world for Ele Christ. queria conquistar o mundo para Cristo. But brothers, Mas, irmãos, just because of anointing, simplesmente por causa daquela unção, somehow Holy Spirit cornered him to that de direction. alguma forma o Espírito Santo colocou Paulo, forçou naquela direção. And everybody knows. E todos sabiam que Philippi Filipos, definitely is the cradle of the Greek de Empire. fato, é o berço do Império Grego. But to our Mas, surprise, para nossa surpresa, you never know. você nunca sabe Just near Philippi, que nas proximidades de in Filipos, history, na história, there was a decisive battle. houve uma batalha decisiva. Because of that E battle, por causa daquela batalha, Roman Empire was born. nasceu o Império Romano. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, that was never in the mind of isso Paul. nunca estava na mente do Paulo. Now, when he looked back, Então, quando Paulo olha para trás, now you know. agora você sabe Because Paul was being used by the Holy que Spirit. Paulo estava sendo usado pelo Espírito The Santo, man of three worlds. um homem de 3 mundos, To bring the gospel not only to the world of Hebrew, para levar o evangelho não somente para o mundo dos hebreus, culture world of Greeks, mas também para o mundo cultural dos gregos also political and military world of e Rome. também o mundo político e militar de Roma. So finally, Finalmente, you remember, lembra, with chain, em cadeias, he was brought to the heartland of Roman Empire. Paulo foi levado ao coração do Império Romano. So we end his story last night. E terminamos com essa história na noite anterior. Now thank the E Lord. graças ao Senhor, Finally, even in the palace. finalmente, mesmo lá no palácio, And then at the end of the Philippian epistles. e no final da Epístola aos Filipenses, And then here we find one phrase. descobrimos uma frase: The house of Caesar greet you. a casa de César te saúda. What happened? O que aconteceu? Just because Paul preached the gospel to the bodyguards, Porque Paulo pregou o evangelho para aqueles guardas, and they all belong to the household of emperor. todos eles pertenciam à casa do imperador. So one by one, Então, um a um, they were saved. eles foram salvos. And Paul never imagined Paulo nunca imaginou he was able to penetrate into the heart of the heartland of Roman que ele Empire seria capaz de penetrar no coração do Império Romano, simply because of that chain. simplesmente porque ele estava naquelas cadeias. Lovely chain. Cadeias de amor. In the beginning, No princípio, make him very sad. elas o fizeram tão Make him very entristecido, limited. lhes fizeram tão limitado. But thank the Lord. Mas graças ao Through Senhor, that chain, por aquelas the cadeias, gospel have penetrated into the heart of heartland of Roman o Empire. evangelho penetrou no coração do Império Romano. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember, lembre-se, when he was in Ephesus, quando Paulo estava em Éfeso, because the Lord really opened the door for him. o Senhor realmente abriu a porta para ele. At that time, E naquela ocasião, he prayed. ele orou. He seeked for the Lord. Ele buscou o Senhor. Now somehow the Lord put something
anointing in him. E o Senhor pôs alguma unção no Paulo. He know that he had to visit Rome. E Paulo sabia que ele deveria visitar So Roma. later, when he wrote the letter to Romans, Mais tarde, quando ele escreveu a carta aos Romanos, he said, I pray a lot. ele disse, eu orei muito. Why? Por quê? Why he has to go to Rome? Por que ele tinha que ir a Roma? Of course, Claro, if you ask many se Americans, você perguntar a muitos americanos, now they always think America is the number one in their heart. eles sempre pensam que a América é o país número 1. But number two should be Rome. E número 2, Roma. So many people want to go to Então, Rome. muitas pessoas querem ir a Roma. So at that time, the same thing. Então, naquela ocasião era a mesma coisa. But brothers, Mas, irmãos, Paul want to go to Rome. Paulo queria ir a Roma, Not for himself, não por si mesmo, because he remember porque ele se lembrava the program of the Holy Spirit. do programa do Espírito It's Santo. to spread the gospel Era divulgar o Evangelho, from Jerusalem partindo de Jerusalém Samaria, para Samaria and to the end of the e earth. até os confins da terra. Now, if you're able to reach the gospel to Rome, Se você pode levar o Evangelho até Roma, it's almost the end of the earth. quase o fim da terra. Because only Roman Empire know the western limit of their empire. Porque somente o Império Romano conhecia o limite ocidental do Império. When you come to Gibraltar or when you come to Atlantic Ocean, Quando você chega a Gibraltar ou ao Oceano Atlântico, now you know that's the limit. aquilo era o limite That's naquela the end of época. the earth. Era o fim da terra para So eles. when you reach Rome, Quando chegava a Roma, it's the beginning of the end. era o começo do fim. Do you see what I mean? Está percebendo o que eu And quero because dizer? of that, E por causa disso, now he did not want anything for himself, Paulo não queria nada para si mesmo, but he want everything for Christ. mas ele queria tudo para Cristo. Think about it. Pensa nisso. Do you understand? Está entendendo, In a irmão? very simple way. De maneira muito simples, And you discover você Holy descobre Spirit really moved them on. que o Espírito Santo os moveu adiante. And the whole church of Antioch was behind it. Toda a igreja de Antioquia estava suportando eles. And then it was Holy Spirit anointing them all the way. Então foi o Espírito Santo que os ungiu todo o caminho. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, if you read starting from 13 all the way to 28, se você ler o livro de Atos, começando no capítulo 3 até o 28, you discover the working of the Holy Spirit still there. você descobre que o operário do Espírito Santo ainda está The presente acts ali. of the Holy Spirit is much richer than before. Os atos do Espírito Santo são muito mais ricos do que nos At the capítulos very anteriores. E bem no finzinho, Rome. Roma. Do you see that? Está vendo isso? In other Em outras words, palavras, in the beginning of book of Acts, no começo do livro de Atos, Jerusalem, Jerusalém. then Samaria, Então Samaria, and finally the end of the earth. o final da terra. What is this? O que é isso? This is the acts of the Holy Spirit. São os atos do Espírito Santo. So remember, brothers and Então sisters. lembre-se, irmãos e irmãs, Now, when Holy Spirit do something in a very quiet way, quando o Espírito Santo faz algo de maneira muito no quieta, more so dramatic, não é uma coisa tão dramática, less excitement, menos empolgação, but remember, mas lembre-se, when the Holy Spirit forbid them to go to Asia quando o Espírito Santo os proibiu de ir à Ásia, in a very silent way. em maneira muito silenciosa, And when Spirit of Jesus did not permit them, e quando o Espírito de Jesus não lhes permitiu, again silent. outra vez de maneira silenciosa, Somehow Holy Spirit cornered them. de alguma forma o Espírito Santo colocou eles só numa direção In one possível, direction. a única direção que eles poderiam Unconsciously, ir. Inconscientemente, They enter into the heartland of Greek Empire. eles entraram no coração do Império Grego. And then finally, Então, finalmente, the Roman Empire. o Império Romano. Who crucified our Lord? Quem crucificou nosso Senhor? Roman Empire. O Império And Romano Greek e o Empire. Império Grego And the religious world of Hebrew. e o mundo religioso dos hebreus. So when our Lord Então, said, quando nosso Senhor disse, when I'm being lifted quando up, eu for levantado, I will win all to me. atrairei a todos para mim. Brothers and sisters, Irmãos e who are irmãs, these people? quem são essas Look pessoas? at the three language on the cross. Olha por aquela placa em 3 idiomas escrito lá na cruz. So my brothers, Então, meus can irmãos, you believe that? irmãos podem crer Holy nisso? Spirit is able to accomplish what God wants to do. O Espírito Santo é capaz de fazer o que Deus quer realizar. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor. This happened to Paul. Isso aconteceu com Paulo. And this has started from the church in Antioch. E o começo foi ali na igreja de Antioquia. Everything's from Antioch. Tudo partiu de Being sent Antioquia. out, Aí o enviar back,
O retorno, send out, enviar, back. retornar. So can you tell me, Então você pode me dizer Jerusalem is the mother que church? Jerusalém é a igreja mãe? No. Não. Do you see that? Tá vendo isso? Now it is true. É verdade. Now from Jerusalem, De Jerusalém, God sent Peter out Deus enviou Pedro and back. e Out retornou, and back. enviou e retornou. That's the working of Holy Spirit. Essa é a operação do Espírito Santo. Thank the Lord. Graças ao It's Senhor. the same work of the Holy É Spirit. a mesma obra do Espírito Santo, Starting from a church in Antioch. começando da igreja em Antioquia. So we thank the Lord. Então nós damos graças ao Senhor. Now, in the 28th chapter of Book of Agora nos Acts, 28 capítulos do livro de Atos, first 12 chapters, primeiros 12 capítulos, Apostle Peter stands out. apóstolo Pedro é proeminente. The rest you find Apostle Paul stands out. Nos demais capítulos você descobre o apóstolo Paulo como proeminente. Don't forget. Mas não esqueça, Now, in a word, it is the acts of the Holy o Spirit. que é isso? Os atos do Espírito Santo. All right, so we already show you some example Então já mostrei alguns exemplos para os irmãos, how the Holy Spirit will anoint us. como o Espírito Santo vai nos ungir. How can we be made as true Christians? Como podemos ser feitos verdadeiros cristãos, Filled with the Holy Spirit. enchidos com o Espírito Now, Santo. in Ephesians chapter 5, Então no capítulo 5 de it Efésios, says, be filled with the Holy ele Spirit. diz sede cheios com o Espírito Santo. Now, in Greek, Lá no grego, it means that this being filled with the Holy Spirit is a constant state. significa que esse ser cheio do Espírito Santo é uma condição constante. It's not a crisis. Não é uma crise na sua Yes, vida. sometimes in a crisis you need you really need the work of Holy Spirit. Sim, às vezes numa crise você realmente necessita a obra do Espírito Santo, But in Ephesus, mas em Éfeso, being filled with the Holy Spirit, sede cheios do Espírito Santo. it simply means that Simplesmente significa o quê? always be anointed with Sempre the Holy Spirit. sede ungidos com o Espírito Santo. So, brothers, Então, irmãos, don't forget. não esqueçamos. Today, early morning, when you wake up, Hoje, na manhã, quando você acordou, until now, até agora, I can assure you, eu posso assegurar a você, anointing the Holy Spirit a unção do Espírito Santo has spoken to you many times. falou com você muitas vezes, But unfortunately, mas infelizmente, sometimes we didn't hear it. às vezes você não ouviu. You know what happened to Job? Sabe o que aconteceu com João? Now, why suffering came to Job? Por que por que veio Job. sofrimento ao Jó? And if you study the book, Se você estuda o livro de Jó, and you find one of the many reasons, vai descobrir uma das muitas razões. actually, Holy Spirit has spoken to him once and twice. Na verdade, o Espírito Santo tinha falado com ele uma vez e outra vez, He didn't hear it. e o Jó não ouviu. Do you see that? Tá vendo But isso? then he was in great danger. Mas então ele estava em grande perigo. Do you see that? Tá Now percebendo? there was a true story. There was true Tem story. uma história verdadeira. There was a painter Tinha um pintor who was painting a picture in the ceiling. que estava pintando uma pintura no teto. Then almost done the masterpiece. Então aquela obra de arte estava quase completa. And he was standing on the high place. E ele estava lá em cima daqueles lugares elevados. Some plate hanging somewhere. E estava lá pendurado em alguma tábua. So his assistant tried to bring all the other things with him. E o seu assistente estava tentando alcançar coisas para ele lá em cima do andaime. So after he finished everything, Então eu tinha terminado quase tudo. he was so E happy. ficou tão feliz. He really enjoyed the painting. E desfrutou a beleza da sua obra de So he arte. said, let me just like this, and then I E can see veio um better. pouquinho para trás para ver um pouco melhor aquela maravilha. So you can see if he do just further like it, he will fall down. Você percebe que se ele fosse mais para trás para admirar a própria obra, ele ia So at cair. that time, his assistant E naquela hora o seu assistente tried to pour out the whole tank of the ink and just throw at that masterpiece. o assistente dele tentou jogar toda a tinta na obra de arte que He ele was tinha so feito. shocked. E o artista ficou tão Originally, he wanted to chocado. do that. Now he's just go try to help. Então ele queria ir para trás, mas agora para preservar a sua obra ele foi para frente. By this way, he was rescued. E dessa maneira ele foi salvo. That's explain what happened to Job. Isso explica o que aconteceu com o Jó. So you see, my brothers Estão and vendo, sisters, irmãos e irmãs? we have to learn something. Nós temos que aprender algo. We have to exercise our hearing. Nós temos que exercitar a nossa audição. Sometimes Às vezes, the Lord did speak, o Senhor de fato fala, but you didn't hear. mas nós não o ouvimos. So later we will find Mais tarde vamos why descobrir sometimes we didn't hear it. por que às vezes nós não o There ouvimos. must be some reason. Deve haver alguma razão. So we will find out what is the Então reason. vamos descobrir qual que é a razão. But before we do Mas that, antes de fazer isso, so let's
concentrate in Paul's life. Vamos concentrar na vida do Paulo. Yesterday we talked about Paul's work. Ontem falamos sobre a obra do Paulo. And we know that how the Lord used Paul. E sabemos como o Senhor usou Paulo. And then you discover Então você descobre the working of the acts of the Holy o Spirit. operar, os atos do Espírito Santo. But then if you really concentrate on the life of Paul, Mas então se você de fato se concentra na vida do Paulo, now you begin to understand. você começa a entender. Because he himself learned the lesson. Porque o próprio Paulo aprendeu a lição. So when he served the saints in church in Antioch, just 1 year, Então quando ele serviu os santos em Antioquia, somente 1 ano. he definitely passed on what he has learned to the E ele church. passou o que ele sabia para a igreja. So everybody learned the same lesson. E todos aprenderam a mesma lição. So finally, E finalmente, you see that how when Paul went out and preached the gospel, você vê como quando Paulo saiu e pregou o and evangelho, you find the whole church pray for them, você vê que toda a igreja orava por eles, support them. apoiava eles. So brothers, Então, irmãos, think about it. pensa There's a nisso. wonderful work of the Holy Tem Spirit. uma obra maravilhosa do Espírito Santo. But remember, Mas lembre-se, the reason Paul was able to help the church, a razão pela qual Paulo pôde ajudar aquela igreja because Paul himself already learned wonderful lessons. era porque o próprio Paulo já tinha aprendido aquelas lições So maravilhosas. tonight we want to find out. Então hoje nós queremos descobrir Now, in what way de que maneira Paul learned the lesson. Paulo aprendeu a lição. He not only feel the touch of the anointing, Paulo não apenas sentiu o toque daquela unção, he not only smelled the fragrance, não somente percebeu a fragrância also daquele he perfume, heard the speaking. ele também ouviu o falar. So I think we have to turn to a very important verse. Então temos que ler um versículo muito importante 2 Corinthians na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, chapter 13. capítulo 13, 13 verse 3. versículo 3. Since you seek a proof of Christ speaking in me. Posto que buscai prova de que em mim Cristo fala. Now here is a phrase. Aqui temos uma frase, Christ speaking in me. Cristo falando em mim. It was Paul who said, É Paulo quem disse isso, not I, Não but eu. Christ mas Cristo who lives in me. que vive em mim. If he lives in me, Se ele vive em mim, he speaks in me. ele fala em mim. So you understand? Está entendendo? Now, how Paul was able to hear the voice? Como Paulo era capaz de ouvir a voz? Because the Holy Spirit was in his spirit. Porque o Espírito Santo estava no seu espírito. So when our Lord come back in the Holy Spirit, Quando nosso Senhor retorna no Espírito Santo, that's why the Lord said, é por isso que o Senhor disse, after a while, depois de um you tempo, no longer see me. não me vereis. But after a while, Mas depois de um pouco de tempo, you will see me. vós me vereis. Now, brothers. Agora, irmãos, And it is true. é verdade. Now our Lord live in Paul. Agora o nosso Senhor vive no Paulo. So through the Holy Spirit. Então, através do Espírito Santo, So when the Holy Spirit in the spirit of Paul. quando o Espírito Santo está no espírito do Paulo, So when that spirit begin to anoint, quando aquele espírito começa a ungir, then here you find someone speak. então descobrimos que alguém fala. So how Paul described that experience? Como Paulo descreve essa experiência? He said, Ele it is disse, Christ who speaks in me. Cristo que em mim fala. And for that reason, Por essa razão, if we turn to chapter 12, se nós voltamos para o capítulo 12, you remember the story. lembra da história? 3 times 3 he vezes asked the Lord Paulo pediu ao to Senhor remove the thorn in his body. para remover aquele espinho da sua He asked the Lord corpo. for 3 Ele times. pediu 3 vezes para o Senhor. And then chapter 12, verse 9. Então, capítulo 12, verso 9. And he said to me, Então ele me disse: my grace is sufficient for you. a minha graça te basta, For my strength is made perfect in weakness. porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Now, brothers, Agora, irmãos, the influence of Holy Spirit, a influência do Espírito Santo, not just touching, não simplesmente o toque, not just an impulse. não somente um impulso, You find the word here. você descobre uma palavra aqui. And not that my grace is sufficient for you. A minha graça é suficiente. So how Paul described the whole thing? Como Paulo vai descrever tudo isso? He said to me,
Ele falou comigo. Oh, brothers. Oh, Our irmãos. Lord already ascended to heaven. Nosso Senhor já havia ascendido ao céu. How the risen Lord is able to comfort him. Como o Senhor ressurreto pôde consolar o Paulo After he prayed for 3 times. depois que ele orou por 3 vezes. Remove that thorn, Lord. Remove esse espinho, ó Senhor. And the Lord did not answer that O prayer. Senhor não respondeu aquela oração do The Paulo. Lord said, my grace is O sufficient for you. Senhor disse, a minha graça te basta. Paul wanted the obstacle in the riverbed to be removed. Paulo tinha um obstáculo que estava no rio e ele pensava que tinha que remover o obstáculo. And God did not answer that Mas prayer. Deus não respondeu aquela oração. However, God let the water of grace up and up. Mas na verdade o que Deus fez foi elevar as águas da graça mais e mais e mais. Eventually cover that E obstacle. finalmente a água da graça cobriu aquele obstáculo no Then the rio. boat is able to sail Então, very O smoothly. barco pôde navegar suavemente. So, brothers, Então, irmãos, that's the answer of the Lord. essa é a resposta do Senhor. So sometimes we pray, Então às vezes nós oramos, but sometimes the Lord answer mas you. às vezes o Senhor te responde. How the Lord answer you? Qual que é a resposta do Senhor? He whispered to you. É um sussurro. So when He anoint His word in you, Quando Ele unge a sua palavra em você, brothers, irmãos, somehow when that message being transmitted into our being, de alguma forma, quando aquela mensagem é transmitida ao nosso ser, so the sentence is, e a sentença qual que my é? grace is sufficient for you, A minha graça te and basta. my strength is made perfect in weakness. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Do you see? Estão vendo? That's how Paul learned his É lessons. assim que Paulo aprendeu as suas lições. Now let me give you another good example. Então deixa me dar um outro bom exemplo. Now we talk about shipwreck of Paul. Nós falamos sobre o naufrágio do Paulo. Now that's very good experience. That's one of the experience in Paul's life. É uma das experiências na vida do Paulo. That shipwreck Aquele naufrágio cost him a lot. custou muito para Do you ele. know why Paul had to wait in Rome for 2 years? Sabe por que Paulo teve de esperar por 2 anos em Roma? Now, with the Roman government, Com o governo romano, everything is according to law. tudo deveria ocorrer de acordo com a lei. So before the shipwreck, Então, antes do naufrágio, and you know Paul was a criminal. então Paulo era como um criminoso. But then you have some record about him. Mas depois tem um registro a respeito do So Paulo. now the people in Zechariah, in Caesarea. Ou as pessoas lá em Cesareia, Now when they take Paul with them to Rome, quando eles levaram Paulo com eles de Cesareia para Roma, definitely lots of document behind então that. tinha muitos documentos juntamente. To tell the government in Rome what happened to this man. Para explicar aos magistrados em Roma o que havia acontecido com Paulo, que ele estava sendo condenado. After the shipwreck, Mas depois do naufrágio, everything is gone. tudo se foi. Everything is being stripped. Tudo foi para debaixo da água. So when Paul landed in Malta, Então, quando Paulo chegou em Malta, yes, he was delivered from shipwreck, sim, ele se salvou e não morreu no naufrágio, but he became an unknown person. mas ele se tornou uma pessoa que não tinha mais You do not know documentos who sobre he ele. is. Ninguém sabia quem que era ele. Do you see that? Tá vendo? For that reason, now they isso- have to send out everything back to Caesarea. Tiveram que retornar alguém para Cesareia. So that's why Paul waited in Rome at least 2 years. Por isso Paulo teve de esperar em Roma pelo menos 2 anos até que os documentos So chegassem. that shipwreck experience Então aquela experiência de naufrágio is something in the life of Paul. é algo que ocorreu na vida do Paulo. So brothers, Irmãos, and sometimes by the grace of the Lord, e às vezes pela graça do Senhor, we also going through some kind of shipwreck. nós também passamos por um certo tipo de naufrágio. You know, there was very saintly sister Havia uma irmã muito piedosa, whose muito name is santa, Miss Barber, chamada Miss Barber, who helped Watchman a lot. que ajudou muito o irmão Watchmani. She wrote a very beautiful poem, E ela escreveu um poema muito bonito. wrecked in the arm of Jesus. Wrecked, like a ship wrecked. Sim. Ship was wrecked Naufragiado, mas nos braços de Jesus. in the
bosom, in the breast of the Lord. no seio do Senhor. Now, when the ship was wrecked, Quando o navio está naufragiado, that ship no longer moving. aquele navio não pode mais se mover, You no longer operating anymore. não pode mais andar na You água, don't use any strength anymore. não tem mais como usar nenhum tipo de força So naquele when the navio. whole ship wrecked, Então, quando o navio sofre um naufrágio, somehow this ship was swallowed by the ocean. às vezes o navio é até engolido pelo oceano. And then Miss Barber compare the ocean with the love of Christ. E a irmã Bárbara comparou o oceano com o amor de Cristo. It is true. É verdade. Sometimes we will go through a shipwreck Às vezes vamos experience, passar por uma experiência que é um naufrágio, as if your reputation is gone. como se a sua reputação foi abalada. Everything being stripped away. Tudo te foi retirado. That's really what happened to Miss Barber. É isso que aconteceu com a irmã Bárbara. But at that moment, Mas naquele momento, somehow the poetic inspiration came to de him. alguma forma veio aquela inspiração poética So para she ela. was able to describe. E ela pôde descrever essa experiência. Yes, Sim, it is shipwreck, passei pelo naufrágio, wrecked in the arm of Jesus. mas um naufrágio me levou para os braços And then de she Jesus. said, Então ela disse, "From now on, e a partir de I agora, don't work anymore. eu não trabalho We mais, don't use machine eu anymore." não uso mais a minha força And mais. then there's a beautiful phrase, Então tem uma frase muito bonita, anchored into infinity. ancorada no infinito. Now that's a wonderful experience. Essa é uma experiência So maravilhosa. not only our sister had that Então experience, não somente a nossa irmã teve aquela experiência, Paul also had that experience. Paulo também teve aquela experiência. Do you see that? Estão vendo isso? Because the Holy Spirit loved Paul so Porque o much. Espírito Santo amava tanto Paulo. Sooner or later, he will be stripped everything. Mais of cedo ou everything. mais tarde, Paulo tinha que ser despojado de todas as coisas. So when we come to the shipwreck E experience, quando chegamos a essa experiência de naufrágio, now remember, Lembre-se. not only outwardly he had been stripped of everything. ele não foi despojado somente exteriormente, Strictly speaking, estritamente in his falando, spiritual life. na sua vida espiritual. Now, somehow, Holy Spirit will speak to him in a very, very deep way. Agora, de alguma forma, o Espírito Santo vai falar com ele de uma maneira muito, muito profunda. But in that experience, Mas naquela experiência, God spoke to him. Deus falou com ele. So how about let's turn to Book of Acts, chapter 27, Vamos abrir o livro de Atos, versículo 27. verse 22. Versículo 22. He tried to comfort those people who are the messenger in the same boat. Então, Paulo tenta confortar aqueles que estavam no mesmo navio. He said, "Now I urge you to take heart. Mas já agora eu vos aconselho bom ânimo, So there will be no loss of life among you, but only of the ship." porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Now listen carefully. Então vamos ler com For cuidado, there stood by me this night porque esta mesma noite um anjo de Deus an esteve angel comigo. of God. Um anjo de Deus esteve comigo. Now remember, Agora in lembre-se, the Old Testament, no Antigo Testamento, the angel of the Lord is always referred to our Lord. o anjo do Senhor sempre se refere ao nosso Senhor. Now, if you read the context, Agora, se você ler o you contexto, will know who is this angel, você saberá quem era esse anjo, to whom I belong and whom I serve, saying, de quem eu sou e a quem eu sirvo. "Do not be afraid, Paul. E ele disse, Paulo, não temas. You must be brought before Caesar. É preciso que compareças perante César. And indeed, God has granted you all those who sail with you. E de fato, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Therefore, take heart, Portanto, tem de bom ânimo, man, for I believe God that it will be just as it was told me." pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. So he knows that God spoke to him. Então ele sabe que Deus falou com ele. But brothers, Mas irmãos, how God spoke to him? como Deus falou com ele? And God said, "You must be brought before Caesar." E Deus disse, é necessário que compareças perante César. So that means they will be saved. Isso significa que eles seriam Only salvos. thing they may lose the ship. A That's all. única coisa que eles perderiam o navio, isso era But tudo. that's all they will Mas lose. era somente isso que eles perderiam. But anyway, here you need a comfort from the Lord. Mas de qualquer forma, aqui você necessita o conforto do So Senhor. with that word of comforting, Então, com aquela palavra de consolo, he tried to comfort other people. ele tentou consolar as outras pessoas. Do you see? Está vendo aí? That's how the anointing É assim que a unção speak to Paul.
falou com Paulo. But brother, don't forget, Mas irmão, não because esqueça, Holy Spirit already dwell in his pois spirit. que o Espírito Santo já habitava no espírito do So Paulo. here you know that how the anointing really speak to him. Aqui você sabe como de fato a unção falou com You Paulo. must be brought before Caesar. É necessário que compareças na presença do César. Remember, twice he said, take heart. Lembra que 2 vezes ele disse, tem de bom ânimo. Don't forget. Não esqueçamos. Why he's able to say, take heart? Por que é que o Paulo era capaz de dizer, tem de bom ânimo? Because once upon a time, Porque uma vez, when he was in great danger, quando Paulo estava em grande perigo, and God said to him, Deus disse para o Paulo, be of good cheer. tenha bom ânimo, Paulo. Now remember, Agora lembre-se, now take heart and be of good cheer is the exact same sense. tem de bom ânimo é o mesmo sentido. Now he was able to say, be of good cheer, Paulo pôde dizer, tem de bom ânimo, because before God has spoken to him. porque anteriormente Deus havia falado com o So Paulo. that's exactly what the Holy Spirit is working, speaking today. É exatamente assim que o Espírito Santo está operando e falando hoje. This is not the first time Holy Spirit spoke to him. Não é a primeira vez que o Espírito Santo havia falado let com me put Paulo. this way. Deixa-me colocar da seguinte This is the maneira. second time God spoke to him. Essa é a segunda vez que Deus falou com Paulo. Now, Holy Spirit Agora, o Espírito Santo always speaks something God already spoken once. sempre fala algo que Deus já falou uma vez anteriormente. So then, in which occasion Então, em qual ocasião God has spoke to him? Deus havia falado para o Paulo? Now, in order to simplify things, Então, para simplificar as now you coisas, remember how Paul was arrested. você lembra como Paulo foi aprisionado, né? He was in great danger. Ele estava em grande perigo. And that evening, that night, E naquela noite, and the following night, the Lord stood by him and said, na noite seguinte, o Senhor estava ao lado do Paulo e disse, be of good cheer, tem de bom ânimo, Paul, Paulo, for as you have testified for me in Jerusalem, pois assim como testificaste de mim em Jerusalém, so you must also bear witness at Rome. assim também terás de testificar em Roma. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, if God said, you will be my witness at Rome, se Deus disse, tu serás minha testemunha lá em do you Roma, think it's possible for Paul just to be at the bottom of the sea near Malta? você pensa Impossible. que é possível que Paulo então tenha naufragado e morresse ali no mar perto de What Malta? is faith? De jeito nenhum. O que é a fé? The faith means that you believe what God has said. A fé significa você crer naquilo que Deus falou. So because God said to him, Então, porque Deus havia dito you para have Paulo, testified for me in Jerusalem, tu testificarás de mim em so Jerusalém you must also bear witness at Rome. e igualmente testificarás de mim em Roma. Remember, God spoke him even before he was taken to Caesarea. Lembra que Deus falou com Paulo antes mesmo dele ir lá para o porto em Then Cesareia. 2 years later, he was taken to Rome. Depois, 2 anos mais tarde, ele foi levado para Roma. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, you see, between these two E entre events, esses 2 eventos, at least 2 years, pelo menos 2 anos se passaram. I remember. Mas lembre-se, God once said to him, Deus disse uma vez para o you Paulo, must also bear witness at Rome. deves então ser minha testemunha em Roma. But now, Holy Spirit, Mas agora o Espírito Santo try to anoint that word again. tenta ungir aquela palavra outra vez Now make it more e concrete. fazer essa palavra agora mais concreta. Now, formally, Antes, you must also bear witness at Rome. deves também dar testemunho em Roma. But now something more. Mas agora foi adicionado algo. You must be brought before Caesar. Deverás comparecer na presença de That's César. why we knew E é por isso que nós sabíamos he must have been before Nero. que Paulo deve ter de fato comparecido na presença do Nero. Because at that time, Caesar, emperor, is Nero. Porque naquela época o César, o imperador, era o Nero. So, brothers and sisters, Então, irmãos e it's irmãs, very clear. é muito claro. If Paul is able to be brought before Caesar, Paulo foi comparecer na presença do César, of course, claro, he will have smooth sailing ele teria então uma viagem tão suave, all the way to Rome. todo o caminho até Roma. So you see, brothers, Então, irmãos e irmãs, again, outra vez, that's how the Lord speak to Paul. é assim como o Senhor falou com o Paulo. But I think most clear way, Mas eu penso que tem uma coisa mais clara ainda. if we want to know how the Lord spoke to Paul, Se nós queremos saber como o Senhor falou com o Paulo, I think most interesting thing, most important thing is when he was first born again. eu penso que foi o momento mais importante quando Paulo foi nascido de novo, For when he primeiramente. was first converted. Quando ele, bem no momento inicial da sua On the way conversão, to no Damascus. caminho para Damasco, Remember,
Lembra? And God spoke to him. E Deus falou para ele. And now, if we turn to chapter 22 of book of Acts, Se vamos ao capítulo 22 do livro de Atos, chapter 6, versículo 6. now if you turn to there, Se você abre lá nessa parte da now it Bíblia. happened as I journeyed and came near Damascus at about noon. Ora, aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, Suddenly, a great light from heaven shone around me. repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. I fell to the ground and heard a voice saying to me. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia: Now, brothers, agora, irmãos, he really heard the voice from heaven. realmente ouviu a voz do céu. And Saul, why are you persecuting me? Saulo, Saulo, por que me persegues? Now, that's his testimony. Então esse é o testemunho do Paulo. Now, later he tried to tell everybody. Para mais tarde ele vai tentar falar a God did todos speak to him. que Deus de fato falou com ele. Clearly, he heard the word, Saul, why are you persecuting me? Claramente ele ouviu essa voz: Saulo, Saulo, por que me Now, in persegues? Acts 26, Agora em Atos capítulo 26, Paul even said our Lord spoke to him in the Hebrew language. Paulo diz que mesmo o Senhor, ele mesmo diz lá que o Senhor falou para ele em hebraico. And then they have a dialogue. Então eles tiveram aquele diálogo. And so I answered, who are you, Lord? Então ele perguntou: quem és tu, Senhor? And he said to me, E ele me disse: I'm Jesus of Nazareth, eu sou Jesus de Nazaré, whom you are persecuting. a quem tu persegues. Do you see, brothers? Estão vendo, irmãos? Anointing here, not just mere touching, A unção aqui não foi meramente um not just toque, impulse, não é meramente um with impulso, a message. mas tinha uma mensagem This junto is com isso. speaking. É um falar. You are able to understand Você é it. capaz de entender esse falar. Now, brother, Agora, irmãos, in what way Holy Spirit spoke to Paul? que To Paul. maneira o Espírito Santo falou com Paulo? So listen to what he has said. Então vamos escutar o que Paulo diz a For esse he respeito. recalls his experience. Quando ele relembra a sua Now, experiência, especially in Galatians chapter 1. especialmente em Gálatas capítulo 1, Now, you remember he talked about what happened at that time. você lembra que Paulo fala sobre o que aconteceu com ele naquela So, if you ocasião? would like to turn to Galatians chapter 1, verse 12. Se você abrir em Gálatas capítulo 1, versículo 12. For I neither receive it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus He's Cristo. talking about the revelation of the gospel. Paulo está falando a respeito da revelação do Evangelho. He received the gospel, received from Christ directly. Ele recebeu o Evangelho diretamente de Cristo. So there he talked about what happened. Então ele falou acerca da sua For you experiência, have heard of my former conduct in Judaism, porque ouvistes qual foi o meu procedimento outrora no and so on judaísmo, and so forth. e assim por diante. And then here come one important phrase. Então aqui vem uma frase importante. He tried to explain what happened on the way to Ele tenta Damascus. explicar o que aconteceu lá no caminho de Damasco. When it pleased God Quando aprove a to Deus, separate me from my mother's womb and call me through His que me grace. separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Then clearly, remember, Então lembre-se, He said to reveal His Son in me. aprove a ele revelar o seu filho em So mim. everything happened on the way to Damascus. Tudo aconteceu lá no caminho para Damasco. Through that dialogue, Naquele diálogo, Christ being revealed to him. Cristo foi revelado para o Paulo. But where that happened? Para onde isso aconteceu? To reveal His Son in me. Revelou o seu filho em mim. So you see, Estão brothers, vendo, irmãos? now the Holy Spirit Para o Espírito Santo anointed the word ungiu a palavra in Paul. no Paulo. And finally, Paul was able to understand. Finalmente Paulo pôde entender. And then, Então, through that speaking, por aquele falar, and Paul was called by the Lord. Paulo foi chamado pelo Senhor. So later he was able to say, E mais tarde Paulo podia dizer: therefore, portanto, I never disobey the heavenly vision. eu não fui desobediente à visão celestial. My brothers and sisters, Meus irmãos how e to irmãs, describe the whole thing there? como você descreve tudo Everything isso? is inner anointing. Tudo isso é aquela unção interior. So through that Então, anointing, por meio daquela unção, you hear the word. você ouve a palavra, You hear the speaking of the Holy você Spirit. ouve o falar do Espírito Santo. But something amazing. Mas uma coisa impressionante, If you read what he has said here, se você ler aqui o que Paulo disse, and then continue, he said, continuação ele and disse: those who were with me indeed saw the light e aqueles que estavam comigo de fato viram a luz and were afraid.
e se atemorizaram. But they did not hear the voice of him who spoke to me. Mas eles não ouviram a voz daquele que falava comigo. So you see, brothers, vendo, irmãos? everybody, Paul saw the light. Paulo viu a luz, His company saw the light. seus companheiros viram a And luz, Paul heard the e voice. Paulo ouviu a voz, But the rest of the people, they did not hear mas it. as outras pessoas não a ouviram. Now, why did not hear Por que it? eles não a ouviram? Because this is a personal word. Porque é uma palavra pessoal. This word only Paul was able to Uma hear. palavra que somente Paulo foi capaz de All ouvir. the other Todos os only demais see the light. somente viram a luz They never hear e it. não ouviram a So palavra. how do you call that a personal word? Como você chama uma palavra pessoal? That's whispers of the Holy Spirit. É o sussurro do Espírito Santo. So whenever we talk about whisper of the Holy Quando Spirit, você fala sobre o sussurro do Espírito we not Santo, only talk about speaking of the Holy não Spirit. somente falamos do falar do Espírito Santo, o Holy Spirit can speak to the whole church. Espírito Santo pode falar para toda a igreja. But brothers, Mas irmãos, only you hear it somente você ouve, because this is very personal to you. porque é algo muito pessoal para você. Remember, when you hear that, Lembre-se, quando você ouve o sussurro, not only speaking of the Holy Spirit, não é apenas o falar do Espírito Santo, it is the whispers of the Holy Spirit. também o sussurrar do Espírito It's Santo. something so É personal. algo tão pessoal. Now, in this whole universe, Todo esse universo, only one somente um in my heart. no meu I coração. should pour out my heart to Him. Eu devo derramar o meu coração para So Ele. remember, Lembre-se, when I speak to that person, quando eu falo para aquela pessoa, I speak to him in a way of whispering. eu falo para uma pessoa como um sussurro. So, my brothers and Então, sisters, meus irmãos e irmãs, that's why you have the whispers of the Holy Spirit. por isso que temos o sussurrar do Espírito Santo. When we talk about whisper of Holy Spirit, Quando falamos do sussurro do Espírito Santo, this word is only for you, essa palavra é para você not somente. only for your friend. Não é para o teu amigo. Holy Spirit always speak to you O directly. Espírito Santo sempre vai falar com você diretamente. Sometimes I'm not very comfortable Às vezes não estou muito confortável. because sometimes people come to me, Porque às vezes algumas pessoas vêm para mim, brother, please pray for me. irmão, por favor, ora por mim. Probably the Lord will listen to your prayer better than I do. Provavelmente o Senhor vai ouvir a sua oração melhor do que a minha. Now, brothers, Agora, now irmãos. if again, so if this is the case, Se esse é o caso, remember, then there's no personal word for you. então não vai ser uma palavra pessoal para você. This is the word for the whole church. É uma palavra para toda a igreja. But often, Mas muitas because vezes, that whisper, porque aquele sussurro you are healed. vai te curar. Because of that whisper, Por causa daquele sussurro, you are transformed. você vai ser transformado. Because of that Por causa whisper, daquele sussurro, you can go on. você pode avançar. So, my brother, sister, Então, meus irmãos e minhas don't irmãs, ask anyone to pray for não you. pede para ninguém orar por você. Go to the Lord directly. Vá você diretamente para o He Senhor will whisper to e you. Ele vai sussurrar para você. Sometimes, Às He vezes, point out your weakness. Ele vai... Your weakness. Às vezes, você está derramando a sua fraqueza. Only between you and me. É algo somente entre The as Lord duas never make pessoas. it public to the O Senhor world. nunca vai fazer isso público ao mundo todo. Brothers and sisters, Irmãos e because the irmãs, Lord knows what happened to him. o Senhor sabe o que está acontecendo contigo. And then He will tell him, Então Ele vai falar com That's você. your weakness. Essa é a tua That's fraqueza. your problem. Esse é o teu problema. remember, that word you are not supposed to hear. É uma palavra que os demais não precisam Do you ouvir. understand? Está entendendo? Somehow, De alguma and my forma, brother and I, entre eu e meu irmão, we have a special relationship. temos um relacionamento I have especial. freedom to correct him. Eu tenho liberdade para You do corrigi-lo. not know about Mas it. você não sabe disso. Remember, Lembre-se, we are all sinners. nós todos somos All pecadores. terrible sins. Todos terríveis All pecadores. shameful sins. Todos pecadores que nos When the envergonhamos. Lord tried to point to us, Quando o Senhor tenta nos apontar you are sinners. que somos Now, pecadores, brothers, yes, agora, we are irmãos, sinners. sim, somos pecadores. But remember, Mas lembre-se, when the Lord enlightened, quando o Senhor ilumina, show us the spots in our nos face. mostra as manchas no nosso rosto. Remember, Lembre-se, and the Lord loves us so o much. Senhor nos ama tanto. This only personal word. É somente uma palavra pessoal. Because the Lord wants him to repent. Porque o Senhor quer arrependimento. Because if you are there Porque se você está ali as a father, como um pai, I don't want to repent. eu não quero Because arrependimento. I have my dignity. Que eu tenho uma dignidade. But if only Holy Spirit Mas é somente o Espírito Santo. and you, E você. it's easy to be É corrected. tão fácil ser corrigido. So you see, my Estão brothers, percebendo, irmãos? sometimes we really forgot the whispering of the Holy Às Spirit. vezes nós realmente esquecemos o sussurrar do It's Espírito so Santo. personal. É alguma coisa tão pessoal. It's some secret between you and the Holy É um Spirit. segredo entre você e o Espírito Santo. Now, if you carry that sickness to your grave, Se você leva aquele segredo para tua túmulo, no one will know that secret. ninguém vai ficar sabendo desse segredo. But remember, Mas lembre-se, by that kind of anointing, desse tipo de unção, you are transformed.
você é You transformado, are cleansed. você é purificado. The Lord said, look, O Senhor vai dizer, olha, look, how dirty are you olha, como você está sujo in the light. na luz do When you Senhor. discover that, Quando você descobre aquela you sujeira, humble yourself. você se humilha, You confess your sin. você confessa o seu The pecado. blood of Jesus Então o sangue de will Jesus cleanse our sin. vai nos limpar dos nossos And pecados. He's cleansed. E então ficamos purificados. become holy. Então ficamos santos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, remember in the Bible, lembre-se que na Bíblia, especially in the New Testament, especialmente no Novo Testamento, when you confess a sin, quando você confessa o teu pecado, always between you and the Holy Spirit. sempre entre você e o Espírito Santo. Do you understand? Está You entendendo? never confess your sin to the world. Você nunca confessa o teu pecado para o mundo. That's the lie of this world. Isso é uma mentira que está no So mundo. remember, there is only one high priest. Há somente um sumo sacerdote. And Christ is a high E priest. Cristo é o nosso sumo So sacerdote. if you want to make Se confession, você quer fazer alguma confissão, don't confess to anybody. não confessa para ninguém. Only confess to the Lord. Somente confessa ao Senhor. Only in that whispering. Somente naquele sussurrar do Senhor. Now we confess our sin. Agora confessamos nosso We are pecado, being cleansed. somos purificados, Gradually we grow. gradualmente nós crescemos. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, that's called whispers of the Holy Spirit. isso é chamado sussurrar do Espírito Santo. Now I don't know when you study your Bible. Eu não sei, quando você estuda a sua Bíblia, Now in the four gospel. nos 4 evangelhos, Now when you study the word, quando estudamos a our palavra, Lord spoke a lot. nosso Senhor falou muitas He spoke palavras, many words. muitas coisas. Do you know sometimes our Lord whispered? Sabe que algumas vezes o Senhor sussurrou? I give you one example. Vou dar um exemplo para os irmãos. When you study Matthew 26, Quando você estuda Mateus capítulo 26, remember in that supper, lembra que na in the Lord's ceia, Supper, na ceia do Senhor, and when evening has come, he sat down with the 12. quando chegou a noite, ela sentou-se com os 12. Now, as they were eating, he said, E quando eles estavam comendo, o Senhor disse: Surely I said to you, one of you will betray me. Eu em verdade vos digo, um de vós me traireis. Now, 12 disciples, Agora os 12 discípulos, the Lord said, one of you will o betray Senhor me. disse, um de vocês vai me trair. But very É interesting. uma coisa muito interessante. Every disciple thought it must be me. Cada um dos discípulos perguntou, deve ser eu. Do you see? Tá vendo? So somehow everybody is capable to betray the Lord. De alguma forma, cada um ali tinha aquele potencial de trair o Senhor. Just one phrase. Então foi uma frase One apenas, question. uma pergunta So apenas. everybody, Todos ali, all the disciples, todos os discípulos, then each of them began to say to the Lord, cada um deles começou a perguntar ao Senhor: Lord, is it Senhor, I? acaso sou eu? Is it I? Acaso sou eu? Is it I? Acaso sou eu? Then of course the Lord just tried to say something. Então, claro, o Senhor vai tentar dizer algo. E Finally, finalmente, it's Judas' turn. quando Judas chegou a vez So do Judas, when Judah, Bible said, who was betraying him, que estava por trair o Senhor, answered and said, respondeu e disse: Rabbi, is it I? Mestre, acaso sou eu? Now remember, Agora lembre-se, in the whole life of Judah, em toda a vida de Judas, he never called our Lord the Lord. ele nunca havia Never. chamado o Senhor Senhor, So when nunca. others say, Lord, is it I? Então ele disse: Senhor, acaso sou eu? He said, Rabbi, is it Ele I? disse: Mestre, acaso sou eu? And then Bible said, Então a Bíblia diz: the Lord said to him, o Senhor disse para ele: you have said it. Tu o disseste. You are the one. Tu o disseste. Now, brothers, Agora, irmãos, if the Lord said, you are the one, se o Senhor tivesse dito: É tu, where Judas, is Peter? onde é que estava o Pedro? Where is the knife of the Peter? Where is the Peter? Onde é que estava o Pedro? Where is the knife of Peter? Onde é que estava a espada do Pedro? Remember, the lembra Peter aí? was so brave. O Pedro era tão He wanted corajoso to defend the Lord. e queria defender o Senhor. He used his knife to cut one of the ears Ele of usou a the, espada of, the, pra- of the servant of the priest. Cortar a orelha do servo do sacerdote. Now, he probably tried to learn some Chinese kung fu. Pedro talvez estava tentando aprender Kung He Fu aimed chinês. at the head of that Pedro servant. queria cortar a cabeça do servo do But sacerdote, unfortunately, he cut his mas ear. não era bom no Kung Fu e só cortou a orelha. So remember, brothers, Agora lembre-se, irmãos, if somehow this were known to everybody, se essa palavra se espalhasse para todos and ali, Peter, Judah is the one, e Pedro soubesse que Judas era o where que ia are those trair, other disciples? e os outros discípulos onde é que Where is estariam? Peter? E onde estaria o Pedro? He should be able to deal with Judah. Ah, o Pedro ia fazer picadinho do Judas ali mesmo.
But brothers, Mas, irmãos, why there was no action? por que não houve nenhuma ação por parte dos discípulos? Because when the Lord said, you have said it, Porque quando o Senhor falou, tu disseste, the Lord whispered to him. o Senhor sussurrou para o Judas. How do you know? Como você sabe? Now you know, the Lord said, O Senhor disse, the one who betrayed me aquele que me trai, will kick me, will kick me with his feet. então vai me chutar. Now, there are only two people next to him is able to kick him. Havia apenas duas pessoas que eram capazes de chutar o Senhor. Now, normally when they lie down and eat, Então, quando eles normalmente se reclinavam para they comer, use this part to support themselves. usavam o cotovelo para apoiar-se And then they move this way. e moviam, então, usavam a mão dessa forma. So how do we know that John must be in his right hand side? Como é que nós sabemos que João deve estar ao lado direito do Senhor? Because when you really recline like this way, Quando você se reclina dessa maneira, automatically the head of John was leaning upon the breast of our Lord. automaticamente a cabeça de João estava reclinada sobre o peito do nosso Senhor. So now you know that John must be on the right hand side of our Lord. Agora você sabe que João deve estar no lado direito do nosso If Senhor. someone want to kick our Lord, Agora, se alguém quisesse chutar o nosso Senhor, either right hand side or left hand side. podia estar na direita ou na esquerda. So now, because definitely it's not John the one who betrayed the Agora, Lord. porque de fato não é o João quem vai retrair o Senhor, So it proved that. então fica provado que And the one next left hand side of our Lord must be Judah. aquele que estava à esquerda do nosso Senhor deve ser o Judas. Now, according to custom at that Então, time, de acordo com os costumes naquela época, now this one who is left of the host, aquele que estava à esquerda do anfitrião, he is a noble guest of this Ele é whole supper. o convidado nobre de toda aquela ceia. And then if the host try to give something, dip something, and then give to the host, give to the guest, Então, se o anfitrião quer dar alguma coisa para o convidado comer, he must be the most noble one. ele deve ser o mais nobre de todos. Now, brothers, Agora, irmãos, our Lord was able to tell everybody that's him. nosso Senhor poderia dizer para todo mundo, é Ele. But remember, Mas lembre-se, from the very beginning, the Lord know that Judah will betray him. desde o princípio o Senhor sabia que o Judas o trairia. Many occasions. Muitas ocasiões, Somehow our Lord, as if just speak to Judah. de alguma forma parece que o Senhor está falando para o He wants Judas. Judah to repent. Ele queria que o Judas se arrependesse. He wants Judah to listen to, and other people just couldn't understand. Ele queria que o Judas ouvisse coisas que as pessoas não entenderiam que estavam Brothers and passando. sisters, Irmãos e irmãs, during the 3 years and a half, durante 3 anos e meio, if our Lord want to expose Judah, se o nosso Senhor quisesse ter exposto o Judas, now he doesn't have to go to cross anymore. o Senhor não precisaria ter ido à cruz. He is well able to expose Judah, Claro que o Senhor poderia ter exposto o but Judas, he loved Judah. mas o Senhor amava o He wanted Judas. him to return. O Senhor queria que o Judas se He didn't want arrependesse. him to go to Ele destruction. não queria que o Judas fosse para a destruição. So in many ways, Então, em muitas he maneiras, always tried to restore him. ele sempre tentava restaurar o Judas. Even when he said, Rabbi, is it E I? mesmo quando Judas perguntou, acaso sou eu, mestre? Our Lord is able to tell everybody, O nosso Senhor podia falar para todo mundo ali. but because he was in his side, Mas porque ele estava ao lado do Senhor, he whispered to him, ele sussurrou para o Judas. you have said it. Tu disseste, Repent. arrepende-te, Come back. retorna. Don't go that far. Não vai nessa direção. And for that E reason, por essa razão, no one else ninguém mais has heard about it. ouviu o que foi falado So pelo Senhor. that's whisper our Lord while he was on. Esse é um exemplo do sussurro do nosso Senhor enquanto ele estava aqui na terra. Theoretically speaking, Teoricamente falando, we are like a candidate as Judah. nós todos somos candidatos a Judas. That's why each one will say, Lord, is it I? Por isso que cada um dos discípulos perguntou, sou eu? So for that reason, Então, por essa razão, if the Lord wants to show our true color to the whole se world, o Senhor quisesse mostrar a nossa verdadeira cor para todo we mundo, don't know how we are going to live in this world. nós não sabemos como conseguiríamos viver nesse mundo. So brothers, Então, irmãos, Holy Spirit dwell in your o spirit. Espírito Santo habita no teu espírito. When he speaks, E quando ele fala, always personal é word. sempre uma palavra pessoal. So personal.
tão pessoal. Only you hear about. Somente você a Other escuta. people, they don't hear As outras anything. pessoas não escutam nada. They see the light. Eles veem a luz They know something e happened. sabem que algo aconteceu, They don't know the mas detail. não sabem os detalhes. My brothers and Meus sisters, irmãos, minhas even irmãs, between husband and wife. mesmo entre marido e mulher, Remember, brothers, lembre-se, the irmãos, Holy Spirit will speak in such a personal o word. Espírito Santo vai falar uma palavra tão pessoal. The wife know that something happened to my A husband. esposa sabe alguma coisa aconteceu com meu marido. Never know the detail. Não sabe o detalhe. Do you understand? Está entendendo? And by this way, Mas dessa maneira, husband being restored, o marido vai ser restaurado, husband being forgiven, o marido vai ser perdoado, and more than that, e mais do que isso, gradually and gradually, gradualmente, being delivered from gradualmente, the power of sin. vai ser libertado do poder do pecado. And by this way, E dessa maneira, And many sicknesses healed are healed. muitas fraquezas são curadas. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, that's called whispers of the Holy Spirit. isso é chamado sussurros do Espírito Santo. So I think now we are very clear about how the Holy Spirit speaks to us. Eu penso que agora está muito claro como o Espírito Santo So you fala know that conosco. Paul is a very, very good example. Então sabemos que o Paulo é um exemplo excelente. But now Mas agora, we'll pick up another good example. vamos pegar um outro bom exemplo. Now this example is in the Old Testament. E esse exemplo nós encontramos no Antigo Now Testamento. because you know the story quite well, Agora, porque você conhece muito bem a so I história, think I will do it very quickly. penso que vou passar muito rapidamente. But don't forget, Mas não esqueça, even in the Old Testament time, mesmo na época do Antigo Testamento, Holy Spirit still visit the saints in Old o Testament. Espírito Santo visitava os santos no Antigo But in the Old Testamento. Testament, Mas no Antigo Testamento, Holy Spirit come and go, come and go. o Espírito Santo vem e vai, vem e Now, vai. when Samson, Quando Sansão, por Need exemplo, power. necessitava poder, you see, Holy Spirit was upon him. o Espírito Santo estava sobre Sansão. So that's one way. Essa é uma maneira. But don't forget, Mas não esqueça, there's another group of people. tem outro grupo de You pessoas discover a Holy Spirit also dwell in them. que você descobre que o Espírito Santo também habita neles. So after David sinned against God, Então, depois que Davi pecou contra Deus, what did he say? o que ele disse? Don't take away your Holy Spirit. Não removas, não retires de mim o Now teu in New Espírito Testament, Santo. you never pray that No prayer. Novo Testamento, você nunca precisa fazer essa Because oração, once Holy Spirit dwell in you, porque uma vez o Espírito Santo começou a habitar em Never você, depart. ele nunca mais vai he sair. can be only aggrieved. Ele pode ser entristecido, He never get angry. mas nunca se He never leave ira. you. Ele nunca te So abandona. that's the difference between New Testament and Old Testament. Essa é a diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. So remember, Então lembre-se. even in your Old Testament time, Mesmo na época do Antigo Testamento, Holy Spirit already working. o Espírito Santo já estava operando. In the case of Samson, No caso de Sansão, is a power. era poder. In the case of Jeremiah, No caso de Jeremias, remember, lembre-se, is a whisper of the Holy é Spirit. o sussurro do Espírito Santo. Remember, Lembre-se, that's the reason how the word came to the prophets. é essa a razão pela qual a palavra vinha aos profetas. So you know that. Então você sabe que Now in the Old Testament, no Antigo if Testamento, you want to know how they hear the whisper of the se word, você quer saber como eles ouviam o sussurrar do and Espírito, then they write down the word. e então escreviam a palavra. That's why we have an Old Testament. E é por isso que nós temos o Antigo So Testamento. then we ask one question. Vamos fazer uma pergunta. In Old Testament, No Antigo Testamento, how these prophets como aqueles profetas hear the word? ouviram a palavra? Thank the Lord. Graças ao Senhor. In the Old No Testament, Antigo if Testamento, you read it carefully, se você ler you cuidadosamente, find a way. vai descobrir o caminho. How do we know? Como que nós sabemos? For example, Por if exemplo, you come to the first, second Kings. se você vai ao primeiro ou segundo livro de Reis, Now, if you study first and second se Kings, você estudar esses dois livros, primeiro e segunda Reis, then you encounter the story of Elijah então and vai Elisha. encontrar a história do Elias e do Eliseu. Elijah was a prophet. Elias era um profeta, Elisha was a prophet. Eliseu também era um profeta. So you need someone Você necessita to alguém tell us how the word came to the que prophets, nos diga como a palavra vinha aos how they profetas, receive the word. como eles recebiam a palavra. So you need another prophet to write about Elijah and Então Elisha. você necessita outro profeta para escrever a respeito de Elias e Eliseu. According to Jewish tradition, De acordo com a tradição judaica, Jeremiah must be the writer of 1st and 2nd Kings.
Kings. Jeremias deve ter sido quem escreveu o primeiro e segunda Reis. Now there are many evidence there. Então, há muitas We evidências. don't want to go into Nós it. não queremos entrar nesses But one detalhes. thing for sure, Mas uma coisa é certa. it takes one prophet É necessário um profeta to tell us para nos falar how this prophet como aquele profeta received the whispers of the Holy Spirit. recebia o sussurrar do Espírito And Santo. finally, E finalmente, we have prophetic words. nós temos as palavras proféticas. We have the book of Jeremiah, Nós temos o livro de Jeremias, book of Isaiah, o livro de Isaías, book of Ezekiel, o livro de and Ezequiel book of e Daniel. o livro de Daniel. Now, brother, Agora, you have irmãos, 17 prophetic books. temos 17 livros proféticos. Now, important thing O is, que é importante? these people, Aquela they pessoa, they were not like Samson, just receive the power. No, eles não eram como Sansão, que simplesmente recebia o poder e it's pronto. only Não, não, não. power. It's only impulse. Se somente poder é somente um impulso. But now these people know. Mas agora essas pessoas, If you receive the word, eles recebiam a they will palavra, pass on the word, passavam a palavra and adiante, some of them become the book of e Jeremiah, algumas dessas palavras se tornaram o livro de and some of them Jeremias. become the book of Isaiah. Outras, o livro do profeta Isaías. When you read the book of Quando Isaiah, você lê Isaías, your eyes will open seus olhos se abrirão, because something to do with our tem salvation. alguma coisa relacionada com a nossa salvação. So do you understand? Estão entendendo, In the Old irmãos? Testament No time, Antigo Testamento, when anointing upon in them, in quando this prophet, a unção estava nesses profetas, working in this prophet, trabalhando nesses profetas, God speak to them. Deus falava com eles, But not only speak to them, mas não somente falava com also eles, tell them eternal will of God. também lhes falava a vontade eterna de Deus. And then when they pass on that book to the other Então, generations, quando eles passavam aqueles livros adiante para outras gerações, now finally finalmente you discover você descobre o quê? the whole Old Testament book Todos os livros do Antigo Testamento become wonderful testimony of se Christ. tornam um único maravilhoso testemunho de Because of the Cristo. word given by the Por causa prophets, da palavra dada pelos profetas, we know salvation. nós sabemos o que é a salvação And we are saved. e somos salvos. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, think about it. pensa nisso. Just the whisper of the Holy Spirit. Simplesmente o sussurro do Espírito With Santo these prophets, na vida desses profetas, now the end result is e o resultado final qual que é? many years later, Muitos anos depois, our eyes were open. nossos olhos são abertos. So you see, brothers, Irmãos, estão vendo? somehow there's something to do with salvation. De alguma forma está relacionado com a salvação. So now we understand. Então agora nós entendemos. Even in the Old Testament, Mesmo no Antigo and Testamento, you discover Holy Spirit give us some good você examples. descobre que o Espírito Santo nos dá bons exemplos. Very, very interesting. Muito interessante. Of course, in Old Testament time, you have many prophets. Claro, no tempo do Antigo Testamento havia muitos profetas. But on the mountain of transfiguration, Mas no Monte da Transfiguração, Moses Moisés, represent the law. representando a lei, Elijah Elias, represent the prophets. representando os profetas. So if you talk about prophetic Então, words, se você quer falar a respeito da palavra you profética, have to start with Elijah. deves começar com Elias. But Elijah never written down a book. Mas Elias nunca escreveu um livro. But somehow something started from Mas de Elijah. alguma forma algo começou com Elias. Then Elisha. Então o Eliseu, Then Holy Spirit continued to work. e a partir daí o Espírito Santo continuou a operar. Brothers, sisters. Irmãos e irmãs, Then 39 books were formed. e assim os 39 livros do Antigo Testamento Then foram we have formados. Old Testament. Então nós temos o Antigo Based Testamento, on the revelation from the Old Testament, baseado na revelação do Antigo Testamento, we have a New nós Testament. temos o Novo Testamento. We have the whole full revelation from God. Nós temos a plena e completa revelação de Deus. So now you understand, Então brother. agora você entende, If you irmão. want to know the will of Se God, você quer conhecer a vontade de Deus, it's always start from very simple experience. sempre começa de experiências muito simples. So when you talk about Então, prophets, quando você fala acerca dos profetas, let's start with Elijah. comecemos com Elias. So how Elijah learned the lesson? Como Elias aprendeu a sua lição. Do you see that? Tá vendo So aí? from his story, Então, da história do Elias, now we will find out nós vamos descobrir now how Elijah learned the lesson. como Elias aprendeu a lição. How Elijah functioned as a prophet. Como Elias funcionava na categoria de Because profeta. every prophet, Porque cada they have to profeta, receive the word. eles tinham que receber a And palavra. then they pass the word out. E então passaram a palavra adiante. So every prophet, they have to have a very, they had to be very good in their hearing. Então todo profeta tinha que ter um ouvido muito bom.
All right, now I Muito think you bem. all know the story of Elijah. Acho que todos conhecemos a história do Elias, And né? most likely, this whole book was described by Jeremiah. É muito provável, então, que todo esse livro de Reis foi escrito por In the Jeremias. first 20 chapters of Jeremiah, Nos primeiros 20 capítulos do profeta Jeremias, all poems, são poemas, always in the first person. sempre na primeira pessoa. So in the first 25 Nos chapters, primeiros 25 capítulos, and you hear the whisper of the Holy Spirit in Jeremiah. você ouve o sussurrar do Espírito Santo em Jeremias. Now we never know inner condition of the prophet, Nós nunca conhecemos a condição interior de um but profeta, only when you read Jeremiah. mas quando você lê o livro do profeta He Jeremias, was not only a weeping prophet, ele não somente é aquele profeta que lamentou, he was also praying prophet. ele também é aquele profeta que orava. He even lived in the Old Ele Testament. mesmo, ainda que ele vivia no Antigo Testamento, He exercised his sense. ele exercitava os seus sentidos, He exercised his hearing. ele exercitava a sua audição. Gradually, E you gradualmente, see Holy Spirit build something more, and finally, você vê que o Espírito Santo vai construindo mais e mais até que you find the finalmente whole Old Testament before us. você vê que temos todo o Antigo Testamento diante de nós. Now you know the story of Elijah. Agora você conhece a história do Elias. Now Elijah had a wonderful experience in Mount Carmel. O Elias teve uma experiência maravilhosa no Monte Carmelo. It was a victorious É experience uma experiência vitoriosa do Elias. because of his prayer. Por causa da sua oração, Now you discover for 3 years and a half there was no rain. você descobre que por 3 anos e meio não houve chuva. Now pouring rain. Agora houve chuva em And you abundância. know what a victory, what kind of experience in Mount E Carmel. você sabe que vitória, que tipo de experiência teve o Elias ali no Monte Then Carmelo. after that he received a message. Mas depois disso ele recebeu uma mensagem. Jezebel is going to kill him. Ah, Jezabel quer te matar, Elias. Then we were told that we were told that when he got the message, Então nos é dito que quando ele recebeu a he mensagem, rose and ran for his life. ele se levantou e fugiu pela sua vida. So all the way from Mount Carmel, all the way from Jethro Valley, Todo o caminho do Vale de Jezreel, and then he ran for his life correu para salvar sua vida to Beersheba. até Berseba, His poor servant had to run with him. e o pobre do servo do Elias teve que correr junto com ele. Finally, he leave his servant in Beersheba. Finalmente deixou o servo lá em Berseba He take another day of e journey pegou mais um dia de viagem to the wilderness. até o deserto And then he sat down under a broom tree. e se sentou debaixo do zimbro, aquela árvore. And then E he então prayed. ele orou. What kind of prayer is that? Qual foi a oração do He Elias? prayed that he might die. Ele orou para que ele pudesse morrer. And said, E ele if it is disse: enough now, Lord, take my life, for I am no better than my father. é suficiente agora, Senhor, toma a minha vida porque não sou melhor do que os meus pais. Sometimes we pray that kind of prayer. Às vezes nós oramos esse tipo de oração. You never expect a servant of God to pray that kind of Você prayer. nunca espera que um servo do Senhor orasse esse tipo de You know, oração. brothers, Sabe, irmão? sometimes we idolize some people. Às vezes nós idolatramos algumas pessoas. Sometimes we think too good about the servant of Às God. vezes nós pensamos que os servos de Deus são tão elevados. We think they are angels. Pensamos que eles são anjos. We think their body is made of iron or made of steel. Pensamos que o corpo deles é feito de aço ou de ferro. No, you do No. not know the most fair, the moment of their weakness. Você não conhece o momento da sua fragilidade. Can you believe that? Pode crer isso? Now, after he was pursued by the enemy, Depois que ele foi perseguido pelo inimigo, he was so depressed. ele ficou tão deprimido. So he began to pray. Ele começou a orar. He said that I may Ele die. disse: Senhor, eu quero morrer. So Lord, take my life, for I am no better than my father. Senhor, leva a minha vida porque eu não sou melhor que meus pais. Can you believe that? Pode crer isso? A servant of Que God um servo de Deus has a disease called depression. possa sofrer uma doença chamada depressão. Now we call depression for everybody. Nós chamamos para todo mundo depressão, né? Now we have depression. It's all right. Agora nós, os comuns, temos depressão, But they love the Lord. mas aqueles que amam They o pass Senhor, everything to the Lord. aqueles que servem pelo Senhor, There's no moment for depression. não há momento para ficar deprimido. That's not true. Mas isso não é verdadeiro. You know, in history, in the Bible, Sabe, na Bíblia, na not história, only Jeremiah had depression. não somente o Jeremias teve depressão, Jonah also had depression. Jonas também teve depressão. Both of them say, "Take my life." Ambos disseram: Senhor, toma a minha vida. So, brothers, Então, irmãos, now God had to heal him, had to agora help him. Deus tem que ajudar o Elias. So finally, Então, finalmente, you know, he ended up
in Mount Sinai. ele acabou chegando lá no Monte Sinai. So when he reached Mount Sinai, Quando ele chegou no Monte Sinai, we were told that he went into a cave que ele entrou numa caverna and spent the night in that place. e gastou a noite então naquele lugar. So that's the disease of depression. Então essa é a doença da depressão. Depression is someone who always hide himself in a cave. A depressão é alguém que está sempre se escondendo na caverna. He never be able to take himself out of the Ele cave. não consegue sair da caverna. So remember, brothers, Então tem que lembrar, irmãos, this disease is very, very common. essa é uma doença muito, muito comum. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, sometimes we are obsessed with ourselves. às vezes estamos tão obcecados conosco mesmos, We think ourselves so much. pensamos tanto a respeito de nós Either mesmos, we think ourselves very highly, ou pensamos muito elevadamente a or we respeito de go to nós another mesmos, extreme, ou vamos another para o extreme, outro we're almost extremo, nothing. pensamos, eu não sou nada. So, brothers, Mas, irmãos, with some people, Com algumas they pessoas, say, I'm nothing. That's great. eles dizem, eu não sou nada, e está certo. But when some people say, I'm nothing, Mas quando alguém diz, eu não sou nada, the tone was not right. e o tom não está correto, So you see, my brothers, vendo, irmãos e irmãs? here you find that Elijah hid himself in the cave. aqui você descobre o Elias se escondendo na caverna. And so that's why we call depression. E aí, por isso que nós chamamos a depressão. So when we somehow sink very deeply into ourselves. Como às vezes nós afundamos muito profundamente no nosso próprio Now eu, that's the reason of our depression. é essa a razão da nossa Because depressão. we love ourselves so much. Porque nós amamos a nós mesmos We are de tal occupy maneira, ourselves so deeply. estamos tão profundamente ocupados conosco mesmos. Now that's what happened to Elijah. E foi isso que aconteceu com Elias. So then God asked him, Então Deus perguntou para ele, so what are you doing, Elijah? Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Then Elijah opened his mouth. E aí o Elias falou, Immediately you know, imediatamente você sabe, he is filled with himself. que ele estava cheio de si mesmo. He pitied himself. Estava cheio de He autopiedade. treasured himself. Estava se valorizando demais. You know, Tá this vendo? man is full of É himself. um homem cheio de si mesmo. He said, I have been very zealous for the Lord God of the hosts. Ele disse, tenho sido zeloso demais, muito For zeloso the pelo children Senhor of dos Exércitos. Israel have forsaken your covenant, Pois os filhos de Israel abandonaram a tua aliança turned down your altars, e derrubaram os teus and altares, kill your prophets with the mataram os sword. teus profetas. I alone am left. Fiquei eu só. They seek to take my E life. agora eles querem tirar minha vida. Elijah was too big Elias estava grande demais, because he was a very successful servant. porque ele era um servo de Deus muito bem sucedido. The more your work is successful, Quanto mais bem sucedida é sua the more obra, yourself become bigger. quanto maior fica o seu eu. Then all the time you think of Então, yourself. todo o tempo você está pensando a respeito de você mesmo. So later when you have a persecution complex. E mais tarde, quando você fica aquele complexo de ser Now perseguição, how you will o say, que você vai dizer? I alone am left. Só sobrou eu, And somente they eu. seek to take E my eles life. querem tirar minha vida. So brothers, Então, irmãos, what is the solution for this case? qual que é a solução para esse problema? Sometimes we have this kind of disease. Às vezes temos essa enfermidade. We obsess with ourselves, Estamos tão absorvidos conosco and somehow mesmos. we think so deeply in E ourselves. afundamos tão profundamente em nós mesmos. So remember, Então lembre-se, the Lord's way is very simple. a solução do Go Senhor é muito out. simples. Sai And stand on the mountain before the Lord. e fica nesse monte, ponte neste monte perante o Now, Senhor. don't always stay inside. Não fica sempre para dentro. Go out Sai, and stand on the mountain before the Lord. ponte no monte perante o Senhor. So that's only one way. That's only one cure of our disease. É a única cura para esse tipo de enfermidade. But you know, brother, Mas sabe, irmãos, with ourselves it's impossible. conosco isso é algo impossível. So at that time, Então, naquele momento, while he was still very deep in the cave, enquanto ele ainda estava profundamente enterrado naquela caverna, Bible said, a Bíblia disse: behold,
the Lord passed by. Eis que passava o Senhor. Now remember, the presence of the Lord is there. Lembre, a presença do Senhor estava ali. Don't say that He's not there. Não diga que o Senhor não estava ali. The Lord passed by. Eis que o Senhor passava. And a great and strong wind bore into the mountain and broke the rocks in pieces before the Lord. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. But the Lord was not in the wind. Porém o Senhor não estava no vento. But the presence of the Lord is there. Mas a presença do Senhor estava ali. Only He never appeared in the wind. Mas o Senhor não apareceu no vento. He cannot continue to appear in the Ele wind. não pode seguir aparecendo no vento. If that's the Se case, esse fosse o caso, then Elijah always remember those dramatic moments. então Elias sempre se lembraria daqueles momentos dramáticos. The Lord passed by. E o Senhor passou. The presence of the Lord is there. A presença do Senhor estava ali. But when you see the wind, Mas quando você vê o vento, we were told that the Lord was not in the nos é wind. dito, o Senhor não estava no vento. And after the wind and the earthquake, Depois do vento veio um terremoto. but the Lord was not in the earthquake. O Senhor também não estava no terremoto. And after the earthquake, Depois do terremoto, a fire. um fogo. But the Lord was not in the fire. Mas o Senhor também não estava no fogo. That remind us of chapter 2 of Book of Acts. E isso nos lembra do livro de Atos, capítulo 2. The Lord is there. O Senhor está ali, But when you really grow, mas quando você de fato when you are really cresceu, weaned from quando childhood, você foi desmamado da infância, remember, brother, the Lord is lembre-se, there. irmãos, o Senhor está But presente, no longer as is it in the wind. mas não mais como se estivesse no vento, Now, no longer is something dramatic. não mais aquela coisa dramática, But then, after the fire, mas depois do fogo, a still small voice. cicio tranquilo e suave. Remember, Lembre-se, still small voice. sussurro macio e suave. That's chapter 13. Esse é o capítulo 13 That de second Atos. half of Book of Essa é a Acts. segunda metade do livro de Atos. But then you know what Mas happened? então sabe o que aconteceu? Then the Bible said, A Bíblia diz, so it was when Elijah heard it, ouvindo Elias, when he heard that still small voice, quando ele ouviu aquele cicio tranquilo e suave, he wrapped his face envolveu o rosto no seu in manto, his mantle. Now we see his mantle. Agora vemos o manto do He Elias. used his mantle to cover his Ele face, usou o seu manto para cobrir a sua face, just like Moses assim como in the Moisés, presence of God. quando estava na presença de Deus, He covered his que face. cobriu a sua face. Brothers, Irmãos, a still small voice. cicio, macio e suave, God is in that voice. Deus está naquela voz. And this must be holy ground. E isso deve ser lugar santo. So he heard it Ele ouviu, and he wrapped his face in the mantle envolveu o rosto no seu manto and went out e saiu. and stood in the entrance of the cave. E pôs-se à entrada da caverna. That still small voice Aquele cicio tranquilo e suave took him out completely from himself. retirou Elias completamente do seu eu. His disease, A sua enfermidade, his depression a sua depressão was completely healed. foi curada completamente. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, that healing aquela cura is by still small foi voice. efetuada por aquele cicio tranquilo e If suave. you read on, Se você prossegue a leitura, that voice aquela voz is not just impulse. No. não é simplesmente um impulso, não. That voice Aquela voz involved with the will of God. está relacionada com a vontade de Deus. And because that E voice porque aquela voz, and what the Lord said, por what causa, God said, por causa daquela voz, o que o Senhor I disse? have reserved 7,000 in Israel, Eu tenho reservado 7.000 em Israel, and whose knees have not bowed to Baal, cujos joelhos não se dobraram perante Baal, and every mouth that has not kissed him. e todas as bocas não beijaram a Baal. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, it is still small voice ainda aquela voz tranquila e suave, with such an impact. que produziu um impacto tão tremendo, Elijah becomes smaller. que Elias foi ficando menor e The menor. problem with him to have depression because he was too O big. problema é que o Elias teve depressão porque ele era grande demais. So this still small voice Então aquela voz tranquila e suave is like a sword with two edges. é como uma espada com dois gumes. Will cut deeply into the life of Vai Elijah, cortar profundamente na vida do Elias. broken into smaller Vai pieces. quebrar o Elias em muitos pedacinhos. How do we know? Como que nós sabemos? He told the Lord, Ele falou ao I Senhor, alone was left. fiquei eu só.
God said, no. Mas Deus disse, não, I have Elias, reserved 7,000 in Israel. eu reservei 7.000 em Israel. Don't think you are the only overcomer. Não pense que você é o único vencedor. There will be another 7 overcomers just like you. Haverá outros 7.000 vencedores exatamente You como are too você. big. Você é grande demais. So, brothers, Então, irmãos, that still small voice aquela Cecil tranquila e suave with such effect teve um tal efeito will make you smaller, que vai te fazer pequenininho. make me smaller. Vai me fazer pequenininho. And brothers, sisters, Irmãos e irmãs, that's wonderful salvation. é essa maravilhosa We will salvação be delivered from ourselves. que nós seremos libertados do nosso eu. You know, the problem with the successful worker is this. Sabe qual que é o problema com os obreiros bem-sucedidos? Remember, Lembre-se, when their work is not successful, quando a sua obra não é bem-sucedida, very, very humble. eles são tão humildes. But when the work becomes prosperous, Quando a obra é próspera, unconsciously, inconscientemente, you know, that cell becomes bigger and bigger and bigger. sabe que o eu vai ficando grande, 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 grande. And then when you look at the whole world, Quando você olha para todo mundo, as if you are the only é como se overcomers. você fosse o único vencedor. As if you're only one who see the É light. como se você fosse o único que vence a luz. Everybody has to follow E you. todo mundo tem que te seguir. Now, brothers, Agora, who irmãos, knows? quem sabe? If there's another 7,000 Quem overcomers, sabe tem outros 7.000 vencedores. that still small voice, Esse Cecil tranquilo Will e tell suave you. vai te dizer, be humble ser humilde and follow them. e segue Oh, you eles. say, no, follow them. It's shameful. Você diz, que vergonha, eu vou seguir a eles. Brothers, Irmãos, remember. lembre-se, It is always still small é voice sempre aquele Cecil tranquilo e suave will bring to our true color. que vai mostrar a nossa verdadeira natureza. In the beginning, No começo, he thought he's the only one. o Elias pensou que ele era o único. That still small voice Aquele Cecil tranquilo e suave make him realize that fez com que ele percebesse o quê? he's 1 in 7,000. Ele é apenas entre 7.000. Think about it. Pensa bem, If hein? 1 divided by 1 7,000, dividido por 7.000, como que it's fica? almost É nothing. quase nada, gente. Remember, brother, Lembre-se, irmãos, this is the beginning. esse é o começo. Then, in that still small Então, voice, naquele Cecil tranquilo e suave, the Lord has much more to do. o Senhor tem muito mais para The realizar. Lord first want to make him smaller. Primeiro, o Senhor quer fazer ele pequenininho. But then, Mas então, a great work is waiting uma for Elijah. grande obra está à espera do Elias. And later, if Elijah know the scale of that mission, E depois, se o Elias percebe a dimensão daquela missão, it's almost impossible. é quase impossível. But remember, Mas lembre-se, that's why Paul was able to conquer the world for Christ. por isso que Paulo foi capaz de conquistar o mundo para Cristo. Not only Greek Empire, also Roman Empire. Não somente o Império Grego, mas também o Império Romano. He never dreamed one day the Lord will use him that way. Paulo nunca sonhou que um dia o Senhor o usaria dessa maneira. Important thing O que is, é importante? it is that still small voice Aquele Cecil tranquilo e suave make him small. fez o Elias pequenininho. That's why he changed his name from Saul to Paul. É por isso que o nome dele mudou de Saulo para Paulo. That's why he said, I'm the least among all the Por saints. isso que ele disse, eu sou o menor dentre todos os santos. Anyone can help me. Qualquer um pode me ajudar. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? estão vendo We isso? need a still small voice. Necessitamos esse Cecil tranquilo e suave. But Mas, if you continue to listen to the se message, você continua escutando a mensagem que tem ali, you'll o discover que você vai the descobrir? work the Lord entrusts you A obra que o Senhor encarregou às suas is mãos beyond you. está muito além da sua So tomorrow capacidade. we'll continue. Então amanhã prosseguiremos. Sometimes Às we vezes, think our disease is healed. nós pensamos a nossa enfermidade foi curada. Wonderful, brothers. Maravilhoso, You know, irmãos. he came out from depression. Saiu da depressão. He no longer asked for death. Não mais quer pedir a morte. He will be used by the Lord again. Agora pode ser usado pelo Senhor de novo. But the same thing is this. Mas o que é o seguinte? Before he will be used by the Lord furthermore, Antes que ele possa ser usado ainda mais pelo Senhor, through the still small voice, por meio do Cecil tranquilo e suave, he will become 1 in 7,000. ele vai se tornar entre 7.000. Then, E Holy então, Spirit dare to trust you something o bigger. Espírito Santo vai ousar te encarregar com algo maior. Otherwise, our vessel is so small. De outra forma, o nosso vaso é tão pequeno, We cannot contain a little bit blessing. nós não podemos conter nada de bênção. So for that reason, Então, irmãos e irmãs, brothers and sisters, então, irmãos e we irmãs, need still small voice necessitamos a voz
tranquila e and suave. our disease being healed. E a nossa doença será We curada. are being transformed. E nós seremos transformados. Thank the Lord. Graças ao Senhor. But don't forget, Mas não esqueça, that still small voice, aquela voz tranquila e suave, so rich, tão rica, it will tell you e vai te dizer, it is a wonderful secret. é um segredo maravilhoso, Even something to do with our salvation today. mesmo algo relacionado com a nossa The salvação reason hoje. we have the whole Old Testament, A razão pela qual nós temos todo o Antigo Testamento because Elijah learned that lesson. é porque Elias aprendeu aquela lição. Then he passed on that lesson to other people. Então ele passou a lição adiante, Finally to Jeremiah. finalmente para Jeremias, Finally to Isaiah. finalmente para Finally to Isaías, Daniel. finalmente para Daniel. They all learned the same lesson. Todos eles aprenderam a mesma All lição. by that still small voice. Todos por meio daquela voz All by tranquila e that suave. whisper of the Holy Spirit. Todos pelo sussurro do Espírito Santo. Finally, E finalmente, the Old Testament was formed. o Antigo Testamento foi formado. The Word of God was formed. A palavra de Deus foi formada. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Without the Word of God, Sem a palavra do we'll Senhor, never know the salvation. nós nunca conheceríamos a salvação. Think about it. Pensa nisso. Their obedience. A obediência They're deles, listening to the still small o voice. fato deles ouvirem aquele sensivo tranquilo Their e disease were suave. healed. A sua doença foi Their curada. problem was solved. Seu problema foi resolvido. But more than that, Mas brother, mais do que isso, irmãos, much bigger than that. algo muito maior do que isso. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, The still small voice. aquele sensivo tranquilo e suave, Can you believe that? pode acreditar que isso It is the greatest in the universe. é o maior em todo o universo. It's a paradox. É um paradoxo. Still small voice. Sensivo tranquilo e suave, Give you the impression it's very que weak, dá a impressão que é algo tão fraco, very soft, tão suave. only whispering. É somente um sussurro. What can you do? O que você pode fazer com um sussurro? But brothers, Mas, irmãos, first, primeiro, obey the word. obedece a palavra. Let the cross cut deeply in ourselves. Deixa que a cruz corte profundamente no nosso Make us eu. from one into one in Que a 7,000. cruz nos faça apenas um entre 7.000. Then by His grace, E então, pela sua graça, He knows that. Now you are qualified to have something more. ele sabe que agora você está qualificado para ter algo mais. Something more. Algo mais. Not only Elijah, Não somente Elias, now Elisha, agora Eliseu. Not only Elisha. Não somente Eliseu, Jonah, também Jonas. not only Jonah, Não somente Jonas, and Amos, Amós. not Amos, Não somente Amós, Hosea, Oséias. not only Hosea, Não somente Oséias, Jeremiah, Jeremias, Isaiah. Isaías. They all learned the same lesson. Todos aprenderam a mesma lição. That's why in the Mount of Por Transfiguration, isso que no Monte da Transfiguração, why you have Moses, porque você tem Moisés, why you have Elijah, porque você tem Elias and you have our Lord. e você tem o nosso Senhor. But listen carefully. Agora escuta It is the cuidadosamente. cloud which covered two of them. É aquela nuvem que cobriu os dois deles. You don't see nobody but E Christ. você não vê a ninguém senão somente There is Cristo. voice from heaven. A voz do céu disse: Listen to Him a Ele ouvi and only. e a Ele somente. Even Elijah Mesmo Elias, in the Old no Testament, Antigo Testamento, he is examining the Spirit of Christ in him. ele está experimentando o Espírito de Cristo nele. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Starting from Elijah, Começando do Elias, then thank the Lord. então graças ao Senhor, We find a full salvation nós encontramos a salvação being plena expressed. sendo expressa. So you do not know Então não how sabemos much the Lord will use quanto o us Senhor vai nos usar before His return. antes do seu retorno. So, dear brothers and Então, sisters, queridos irmãos e irmãs, listen, let us obey the anointing of the Holy Spirit. obedeçamos à unção do Espírito Santo. And by listening, obeying the teaching of the E anointing, pelo obedecer do ensino da unção, we abide in Christ. nós permanecemos em Cristo. I'm sorry, I borrow almost 15 minutes. Eu sinto muito, eu peguei emprestado quase So, 15 minutos, né? let's pray. Então vamos orar. Amado Pai, te damos graça pela sua palavra. Como realmente desejamos ouvir o sussurro do teu Espírito Santo e ser por ele transformado. E tenha misericórdia de nós, Senhor. É a nossa oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém.